Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício. O gráfico mostra a curva de solubilidade do sal de cromato de potássio em água, tá? Então nós temos aqui ó, o gráfico do dicromato. Ele não deu fórmula do sal, também não tem necessidade, tá legal? E nós temos aqui ó, coeficiente de solubilidade, ou seja, é a massa do meu sal dissolvido em 100 gramas de água numa determinada temperatura, tá legal? Aqui, pessoal, a gente tem que ver o que? Muito provavelmente a maioria dos gráficos sempre estará em 100 gramas de água. Mas tomem cuidado, às vezes pode aparecer 1000 gramas aqui. 10. Tem alguns exercícios até aqui no canal que ele está a 1000 gramas de água. Então a gente tem que ficar ligado. Aqui é a 100, tá? Então vamos lá, vamos ver o que está perguntando esse exercício. De acordo com o gráfico, responda. Uma solução aquosa de dicromato de potássio quando resfriada a 40 graus Celsius, ou seja, a gente não sabe com quanto que estava antes, a temperatura que estava antes, formou 240 gramas de sal cristalizado. Tá? Então, a 40 graus Celsius, cristalizou 240. Se essa mesma solução fosse resfriada a 10, ou seja, resfriamos até 40 e depois a gente vai resfriar até 10, teria formado 340 gramas de sal cristalizado. Isso é ótimo. Tá, beleza. Deu a informação. Considerando-se que a cristalização é completa nas temperaturas examinadas, pode-se afirmar que a massa dessa solução, essa palavrinha é o que vai ser ponto-chave do exercício, dessa solução de dicromato de potássio. Ou seja, pessoal, primeiro, como que a gente calcula a solução? A massa da solução é a massa do meu soluto, que no caso é meu sal, mais a massa do meu solvente, que no caso aqui é a água. Então eu vou colocar a formulinha aqui de vermelho, ó. Solução é igual a massa do meu soluto mais o meu solvente. Certo? Mas a gente tem que fazer umas análises antes. Vai ter alguns calculinhos aqui que nada que a gente não consiga resolver, mas vamos lá. Primeira situação, nós temos esse recipiente aqui, ó, que se encontra a 40 graus Celsius. Ele não forneceu que está 240 gramas de sal cristalizado, ou seja, então nós temos 240 gramas de sal cristalizado. Vamos pegar aqui, ó. Vamos colocar uma determinada massa aqui, tá legal? E a 10 graus Celsius, o que ele está falando? A 10 graus Celsius, houve a precipitação, ou melhor dizendo, a cristalização de 340 gramas. Lembra que eu falei? Vamos pegar essa mesma solução e a gente vai passar de 40 para 10, tá certo? O que a gente tem que analisar aqui, pessoal? Tá vendo que tem uma coisa aqui, ó? A 40, a gente estava numa determinada temperatura, não sei o quanto nós tínhamos de solução, mas quando foi resfriado até 40, cristalizou 240 gramas de dicromato. Uma informação, beleza. Quando a gente pega essa mesma solução, a gente pegou de 40 e resfriou ela até 10. Teve a cristalização, melhor dizendo, de 340 gramas. Ou seja, de 40 até 10, houve uma cristalização de quantos gramas de sal? É a diferença. 340 menos 240 vai nos dar 100 gramas de sal cristalizado, tá? Que é a diferença. Então, 40 graus Celsius, eu tinha 240 gramas, resfriei até 10. Pesamos de novo, deu 340 gramas. Ou seja, precipitou quanto, né? Cristalizou quanto de 40 até 10? 100 gramas, que é a diferença. Só que a gente tem que levar uma consideração aqui, pessoal. O quê? Referente ao gráfico a 100 gramas de água, porque a gente vai ter que calcular a massa de água aqui. Então vamos lá. A 40 graus Celsius, nós conseguimos solubilizar quanto de dicromato? 30 gramas. E a 10 graus Celsius, nós conseguimos quanto? 10 gramas. Tá vendo? Então, referente ao gráfico em 100 gramas de água, tá? Nós temos
30 gramas que nós conseguimos dissolver, né, em 100 gramas de água a 40 graus Celsius. E a 10 graus Celsius nós conseguimos dissolver apenas 10 gramas. Tá legal? Então é essa análise que a gente tem que fazer, ó, tá vendo? Mas qual é a diferença de 40 graus Celsius para 10 graus Celsius? Quanto que a gente precipita nesse intervalo de temperatura aqui, ó, de 40 graus Celsius até 10? A gente não precipita 20 gramas, que é a diferença de 30 para 10. Então, se a gente tem, supondo que a gente tem uma solução, pegamos 100 ml de água, colocamos 30 gramas de dicromato a 40 graus. Vamos dissolver, vai dissolver tudo por completo. Vamos pegar ela que está a 40 graus Celsius e vamos abaixar até 10 graus Celsius. Quanto que a gente vai precipitar aqui, ó? Referente ao gráfico, vai precipitar ou cristalizar 20. Por que 20? Porque apenas 10 ficará dissolvido. Tá certo? Então, isso é o primeiro cálculo que a gente vai ter que fazer aqui, pessoal. Por quê? Porque a gente vai ter que descobrir a massa de água que tinha aqui, ó, literalmente nesses, né, 100 gramas de sal cristalizado. Então a gente vai pegar aqui, ó, soluto e água. Essas duas situações, tá? Porque a água é o meu solvente. Nós sabemos que na diferença de 40 para 10 graus Celsius, nós temos 20 gramas que precipitou em 100 gramas de água. 100 gramas do meu soluto, eu tenho que ter quanto de água? Porque esse é o intervalo, né? Então nós temos aqui, ó, X, regrinha de 3. Não vai ficar isso aqui, ó, 20x, que é igual 100 vezes 100. X é igual, passa o 20 de um lado, que está multiplicando x, passa para o outro lado, dividindo, certo? 100 vezes 100 dá quanto, pessoal? 10.000. Dividido por 20. Cortei um zero, cortei um zero. X vai dar quanto aqui, ó? Vou até colocar aqui embaixo, ó. X igual a 1.000 dividido por 2, 500 gramas do quê? De água. Então, descobrimos a quantidade de água que nós teríamos nessa precipitação de apenas 100 gramas de água. Então, fizemos o primeiro cálculo. Agora, pessoal, tem um probleminha. Porque a gente tem que levar em consideração o quê? A temperatura de 40 graus Celsius. Tá legal? E o que a gente tem que ver em relação a isso aqui, ó? Se nós analisarmos, vamos pegar aqui o ponto 2, tá? Ó, 2. O que a gente tem que analisar? A 40 graus Celsius, ou seja, né, nesses 100 gramas que precipitou, né, que cristalizou de 40 para 10, foi 100 gramas. Só que nesses 100 gramas eu já tenho mais 500 gramas de água. Nós sabemos que temos uma quantidade dessa. Só que não é a solução. A gente não pode calcular apenas esse intervalo. A gente tem que calcular a massa da solução por completo. Eu não sei a que temperatura estava antes de chegar aos 40. Só que a gente tem que levar uma consideração aqui, pessoal. Qual? Você pode ver que a 40 graus Celsius, né? A 40 graus Celsius, referente ao gráfico, eu não tenho 30 gramas do meu dicromato que se dissolve em 100 gramas de água a 40 graus Celsius. Então eu vou colocar aqui, ó, a gente tem que levar em consideração isso daqui, ó, 40 graus Celsius. Certo? Então nós temos 30 gramas, certo? 30 gramas dissolvido em 100 gramas de água a 40 graus Celsius. Quanto que nós temos de solução? É aí que chega o ponto da solução. Nós temos que entender essa parte. Como assim entender essa parte, pessoal? A solução não é o soluto mais o solvente? Ou seja, eu tenho 130, não tenho? Então, ó, eu vou colocar aqui, ó, soluto
água. Vamos colocar água para a gente saber que é o solvente. E a minha solução e ficou aqui em cima. Só um minutinho aqui, deixa eu abaixar um pouquinho aqui, porque senão vai ficar bem em cima. Então, deixa eu apagar aqui. Então, nós temos o que aqui, pessoal? Vou colocar um pouquinho para baixo aqui, ó. Então, ó, nós temos o soluto, a água, né? E a solução. Agora deu certo. O que acontece, pessoal? A 40 graus Celsius. Nós não temos 30 gramas de soluto em 100 gramas de água. Solução não é a soma? Então eu tenho 130 gramas. Certo? Só que eu também não sei o quanto eu tenho de soluto, mas nós descobrimos a massa de água. Então, para termos uma noção, se em 100 gramas de água nós temos 130 gramas de solução referente ao gráfico, referente à amostra que nós temos, se nós temos 500 gramas de água, quanto que nós teremos de solução? Uma nova regra de 3. Certo? Esse y vai dar quanto, pessoal? Então vamos lá, 100 y, que é igual 500 vezes 130. Eu não sei, é muita coisa pra gente pensar, vamos fazer aqui. Pessoal, super simples, pega a calculadora, não tem problema, tá? Então não vai ficar aqui, y igual. Não vai ser, vamos deixar 500, quando fica essa parte mais extensa, aí fica um pouquinho mais chata, né, pra gente pensar. O 100 que tá multiplicando o y, passa dividindo, pois muito bem, cortei um zero, cortei um zero, cortei um zero, cortei um zero. Então 500 dividido por 100 não vai dar 5? Quanto que é 5 vezes 130? Pega a calculadora, fica sem medo. 5 vezes 130 vai nos fornecer uma massa de 650 gramas de solução. Certo? Nós temos 650 gramas de solução a 40 graus Celsius, que é a análise que a gente fez. Só que agora, pessoal, tem mais um cálculo. Mas como assim? Não entendi. A gente já não descobriu a massa da solução? Não total. Por quê? Porque a 40 graus Celsius nós não temos 240 gramas de sal cristalizado? Então a gente tem que somar sim com essa quantidade aqui. Então a gente vai pegar, o nosso terceiro cálculo é só somar 650 gramas mais 240, que é o sal cristalizado, porque ele fazia parte antes, lembra que eu falei, ele estava numa determinada temperatura, nós baixamos até 40, não sabemos o quanto tínhamos antes. Agora a gente descobriu. Quanto que é 650 mais 240, pessoal? Vai nos fornecer 890 gramas de, literalmente, de solução. Alternativa C. Tá vendo, pessoal? Chatinho, compreendo, entendo, chatinho porque leva muita interpretação. Só para recapitular o exercício aqui rapidamente. Lembre-se, ele fornece uma solução de dicromato de potássio dissolvido em água, mas ele não fala a que temperatura nós tínhamos antes e nem a massa da solução do início. Ele só fala o quê? Que se abaixarmos a temperatura dessa solução de quanto não sabemos até 40, então estava superior a 40. Nós temos 240 gramas de sal cristalizado. Depois pegamos mesma solução de 40 graus Celsius, nós abaixamos a temperatura até 10 graus Celsius. Descobrimos a massa de 340.
Tá legal? Então, essa diferença que precipitou foi de quanto? De 100 gramas. Lembrando, se a gente está baixando a temperatura, a água não vai evaporar. Tem que pensar isso também, tá? Descobrindo a quantidade que se precipitou, quer dizer, cristalizou de 40 para 10, foi 100. Então, quanto que a gente tinha de água, né? Para cristalizar esses 100 gramas numa diferença de 40 menos 10. Então, a gente faz referente ao cálculo. Ó, 20 está para 100, a diferença, assim como 100 está para x. Descobrimos que temos 500 gramas de água. Ótimo, nós temos 500 gramas de água. Então, nós descobrimos a massa de água. Referente a isso, pessoal, a gente tem que descobrir o quanto que temos de solução nesse intervalo aqui. Aqui, ó, a 40 graus Celsius nós tínhamos 30 de soluto, 100 de água, 130 de solução. 500 gramas de água, quanto que teria, né, de solução total? Só nesse intervalo, tá? Só nesse intervalo, de 40 até 10. Descobrimos que nós temos 650 gramas. Só que só o quanto precipitou de 100 gramas. Mas quanto que nós tínhamos antes? Nós não tínhamos 240? Então, de solução, que é a soma de tudo, 650 mais 240, obtivemos a massa de 890 gramas de solução. Certo, pessoal? Sim, é um exercício chato, é um exercício demorado, tá? Levou algum tempo aí porque a gente fez passo a passo toda a interpretação do exercício. Tá legal, pessoal? Então, sem mais delongas, curtam e se inscrevam lá no canal Exatamente Matemática. O professor Dinan tá ficando show de bola lá, pessoal. Dá essa moral aí pra gente. E curta, comente e compartilhe esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, que todo vídeo novo que eu postar vocês serão notificados. E se tiverem alguma dúvida ou queira que eu resolva algum exercício em específico, é só colocar aí nos comentários, que assim que eu visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês e faço um vídeo de questão. Tá certo, pessoal? Então, aquele abraço. Valeu!